Agora, então, sobre esse dia tão importante. É um dia de alegria, porque se a gente tem esse dia para fazer prevenção ao suicídio, eu já vejo que é motivo da gente se alegrar, porque é um tema que durante muito tempo ninguém nem falava, ficava ali escondido, né? As pessoas escondiam da própria família, escondiam da sociedade. Mas hoje em dia a gente fala mais abertamente, consegue, por conta disso, aprender sobre e fazer a prevenção. Hoje é o dia da prevenção ao suicídio. E a importância de cuidar da saúde mental, de contar com uma boa rede de apoio, de entender o que está por trás disso tudo, é fundamental. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano, o que representa 1 a cada 100 mortes registradas. Para falar mais sobre esse assunto, hoje eu recebo o psicanalista e psicólogo Augusto Goldoni e também a Thalia, que já atentou contra a própria vida e hoje é um exemplo de superação e veio junto com a mãe dela, com a Amélia, compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência. Elas fazem parte do grupo Amor Exigente, inclusive já estiveram aqui com a gente, mas retornam hoje para falar especificamente sobre prevenção ao suicídio. Doutor Augusto, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui, uma alegria te receber. Alegria e satisfação é toda minha. Você tá aqui? A gente As meninas sentam no... filhas juntinhas. Vem cá, maravilhosas. Thalia, querida, seja bem-vinda. Obrigada por voltar mais uma vez aqui com a gente. Amélia, obrigada. É muito bom te receber também. Vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto tão necessário, né? Começar rapidinho com uma pergunta rápida e curta para a Thalia e já volto para o assunto, voltando aí para a parte da ciência com o doutor Augusto. Thalia, quando você pensou e quando você tentou contra a sua própria vida, você tinha informação sobre o que estava acontecendo e que talvez tivesse solução para toda aquela vontade de apertar o botão do stop? Na verdade, não, né? A primeira tentativa, eu era muito nova e eu estava sentindo uma angústia muito grande. Eu me sentia sozinha, principalmente. Eu sentia que eu não podia ter o apoio da minha família, porque nem eu entendia o que eu estava passando. Eu sabia que, era uma tristeza que eu sentia que era sem fim. E muitas vezes eu acabei agindo na emoção, né, em momentos de crise, para ter as tentativas. Mas hoje em dia, com muito tempo que passou, e fazendo terapia, eu percebi que a minha melhor amiga é a minha mãe, porque ela sempre me ajudou nesses momentos, por mais que eu no momento achava que não. Ainda é difícil me abrir, porque eu tenho esse bloqueio, mas ela toda vez antes de dormir, ela fala assim: filha, se você tiver alguma coisa e não conseguir dormir, bate no quarto da mãe e me chama. E agora eu me sinto amada, né? Naquela época eu não me sentia amada, eu me sentia rejeitada pela minha família e todos ao meu redor. A peça da cabeça que não encaixa. Era mais ou menos assim que eu me sentia. Daqui a pouco eu vou ouvir a Amélia também, mas obrigada mais uma vez, doutor Augusto. Eu penso que antes da gente falar sobre o suicídio, a gente precisa falar das causas, né? Quais são as principais causas? Isso, em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui, poder falar de um assunto tão importante, é um serviço de utilidade pública que vocês fazem. E agradecer pela vida da Thalia, e que bom que ela está aqui hoje com a gente, porque a maioria dos jovens não sabe o que acontece com eles e não tem essa chance que a Thalia está tendo. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é que você está aqui hoje, graças a Deus. Mas 38 pessoas no Brasil hoje tiram a própria vida, não tem essa mesma sorte. Então, gente, é muito importante falar isso. Não é porque a Thalia está aqui, que ela sobreviveu, que não aconteceu uma tragédia na vida dela, e ela escapou por diversos fatores, né? A presença de Deus, a mãe, não conseguiu, mas a maioria não tem essa sorte. Não é? Você então, não é porque agora... ela está aqui, hoje está bem, aparentemente, está falando aqui para a gente, está na televisão, mas o jovem não se engane. O que ela passou foi muito difícil, ela tem muita sorte de estar aqui. Então não acredite que ela tentou 4 vezes, não conseguiu, então não é grave. É muito grave. Isso que a gente tem que deixar como primeira mensagem. Agradecer a vida da Thalia e não desconsiderar a pessoa que
tenta se matar, está querendo chamar atenção? Tá. É um pedido de ajuda, é um desespero. E pode acontecer, acontece na primeira vez, às vezes. Agora, você usou uma expressão interessante, eu queria retomar dessa expressão. Thalia teve muita sorte. Talvez você que hoje esteja sentindo toda a angústia, se sentindo a peça que não encaixa no quebra-cabeça, se sentindo rejeitado, abandonado, infeliz. Talvez fale assim, sorte? Tomara que eu não tenha essa sorte. Porque quem está desesperado não quer ter a sorte de ficar vivo. Não é verdade? Aí eu queria que você retomasse desse assunto. A gente está falando sobre o dia de hoje, que é o Dia Mundial à Prevenção do Suicídio. Super necessário esse assunto. Eu hoje estou conversando com o doutor Augusto, que é psicólogo, psicanalista, com a Amélia, que é mãe da Thalia. Thalia, que já tentou contra a sua própria vida algumas vezes, né? E tá aí hoje numa nova fase, só por hoje, né, Thalia? Mas é uma nova fase, trabalhando, cantando, estudando teatro, que coisa linda. E tanta vida pela frente. O doutor Augusto falou ainda há pouco que muitos, enquanto a gente está aqui falando, estão tentando tirar sua própria vida, alguns conseguindo. Você deu um número aí que é chocante, alarmante, só no Brasil... No Brasil, 38 pessoas por dia se matam. Então, gente, a cada 45 minutos, uma pessoa está tirando a própria vida. No mundo, a cada 40 segundos, gente. É muito sério. É muito sério. Realmente falar sobre isso. E assim, essa dor que quem faz isso procura amenizar é uma dor legítima, que existe e que machuca, né? Agora que pode e deve ser tratada. Eu tinha te perguntado quais são as principais causas do suicídio. Pois não, Cláudia, isso é importante falar. 90% dos casos de suicídio, a causa é algum transtorno mental. Depressão, transtorno da personalidade borderline, ansiedade patológica e dependência química, entre outros. 90%. Os outros 10, casos fortuitos, uma pessoa que perde o emprego, fica desesperada, perde renda financeira, uma decepção amorosa, um ato de impulsividade atenta contra a própria vida. Então, 90% transtornos psicológicos. Depressão, para você ter uma ideia, 15% mais ou menos. E desses casos de depressão no Brasil, Cláudia, é muito sério, só 50% tem tratamento médico. E desses casos, só 18% fazem psicoterapia. E a gente sabe que hoje, medicação sem psicoterapia, a eficácia é menor. 18% é muito chocante das pessoas que não se conhecem, na verdade, não trabalham suas emoções. Ainda é muito difícil, de dificílimo acesso à psicoterapia. Tem várias questões. Existem vários serviços de psicoterapia gratuita, serviços sociais que oferecem fisioterapia de forma gratuita, mas a gente sabe que é difícil, nem sempre é fácil encontrar e aqui a gente tem que pagar particular. É caro, é uma conta que não fecha para o bolso do brasileiro, essa é a verdade, né? É uma questão complexa, multidisciplinar e até uma questão política. Então, acabou de ter o horário eleitoral, pense em que você vai votar. Precisamos pensar nisso sim. Por isso que eu falei ainda há pouco nos bastidores que eu amo tanto grupos de apoio, tanto a Amélia quanto a Thalia, elas são do Amor Exigente e para mim o Amor Exigente é um divisor de águas nesse sentido, porque ela ajuda nesse caminho do autoconhecimento e de forma gratuita, né? Através da terapia do espelho. Mas claro que se você puder fazer psicoterapia seria fantástico, é maravilhoso, né? Isso é inegável. Tem mais uma causa que eu não sei se Thalia conhece, alguém que já viveu isso, mas que eu acho que é importante a gente alertar aqui também para os pais, principalmente pensando em crianças, em jovens, adolescentes, que é o bullying, né? Tão frequente nas escolas e que vem para o mundo virtual e que persegue. Ano passado, quando a gente trouxe esse assunto, a gente lembrou, e eu recebi inclusive o pai da Júlia, uma menina linda, jovem, que tirou sua própria vida com 13 anos de idade por conta de bullying, né, nas escolas. Então, é também um assunto sério. E aí, às vezes, a criança nem entra em depressão, não é tão nítido, mas ela está ali em sofrimento e os pais precisam de tempo, de qualidade para perceber que existe um sofrimento ali, né? O bullying e o cyberbullying. Hoje, a maior faixa de suicídio está entre 15 e 29 anos. E um dos fatores é esse, algum ambiente em casa tumultuado, ambiente escolar também.
Thalia, você como jovem, que já viveu tudo isso e que, não diferente de mim, eu acredito que de ninguém, continue lidando com seus conflitos, porque a notícia ruim que eu vou te dar é que conflito a gente vai ter para sempre. Eu também questiono, apesar de toda a minha espiritualidade, de toda a minha experiência, maturidade, né? Já sou vivida, tenho 54 anos, um neto a caminho, mas outro já, né, que é o Bernardo, mas já considero vó de 2 netos, 2 filhos. Eu também tenho meus conflitos. De vez em quando eu falo, ai meu Deus, que estranho, né? A vida é esquisita. Como é que foi isso para você e como é que você tem lidado com esses conflitos? Eu tenho lidado de uma maneira um pouquinho diferente. Na verdade, eu gosto muito de jogos. Eu adoro jogos, né? Então eu tento levar a minha visão da vida eu levo como se fosse uma rodada em um jogo, né? Aquela fase que tá difícil, que você não consegue passar, mas se você não tentar, se você desistir, você não vai passar, né? Então eu levo assim pra tudo e acaba me dando um ânimo pra continuar. Eu penso, tipo, que nem no Mario Bros. Sei. Que tem no Super Mario Bros. Que tem as Vencer aquele monstro lá em cima da torre é difícil. Pra caramba, você joga, não consegue quebrar a cara, tenta de novo. Mas uma hora você vai conseguir. Então, tipo, eu tento levar assim. E também tem uma frase bem clichê que eu vi na internet um tempo atrás, que eu também levo em consideração, que é sempre depois de um dia chuvoso, vai vir um sol, independente de quanto tempo demore. Então, são frases assim que eu coloco na minha cabeça quando eu tô nesses momentos e tento ter lucidez, porque é difícil ter lucidez nesses momentos. Sobre bullying, eu sofri bullying na minha infância, né? Por motivos que hoje eu vejo assim, que eu falo, gente, sério que estão me zoando por conta de eu ser adotada, me zoando por conta de um defeito no pé, me zoando por conta do dente separado, ou porque eu era muito hiperativa, sabe? Uns motivos que hoje eu falo, tipo, por que me zoaram por isso, sabe? Mas naquela época me fizeram me sentir diferente dos outros. E tudo que a gente quer é ser igual aos outros, né? E não só... Vocês falaram sobre vários motivos, né, que levam ao suicídio, porém eu queria dar um ênfase muito grande em assédio e abuso, né? Porque isso também acontece muito e com muita frequência também, principalmente. E são coisas que as garotas, os garotos também, que acontece com o homem também, não têm coragem de falar, se sente culpado. E guarda aquilo se remoendo, né? Então, tipo, isso também leva a essas coisas. E ele deu ênfase, né, da rede de apoio, que é muito importante, a gente poder se sentir confortável e seguro de contar algo que está doendo muito na gente. Mas hoje a gente tem medo de contar para a mãe, tem medo de contar para amigos, não tem um lugar acessível para a gente poder ir, né? Tem o CAPS, tem o posto, porém não é consequência. Isso dificulta, né? É um dos motivos que eu demorei muito tempo para fazer um tratamento. Porque eu não tinha essa sequência. E para você lidar com trauma, precisa ter uma sequência. Até eu fiz no CAPS durante 6 anos, assim, picado, né? Não ia sempre, porque eu dava aquela fugida. Mas eu tinha uma psicóloga lá que demorou mais de 4 meses para eu ter confiança nela, para eu me abrir. E quando eu fiz isso, eu queria só ela. E quando ela saiu, eu me fechei de novo. Você sentiu órfã, né? E isso dói. Dói. Isso dói, porque aí volta para uma dor que você já sentiu. Então é muito doido isso. Você falou essa questão do assédio, do abuso. Eu me lembrei de um filme italiano, não sei se você já viu, se você que está em casa já viu, mas vou até deixar a indicação que chama Não Vou Mais Me Calar, que é a história de uma menina. É um filme interessantíssimo, que no final das contas era a história de várias meninas de uma mesma escola. Procura, tem nas plataformas lá de filme, vai ser fácil de vocês acharem. E realmente é um assunto muito sério, né? Porque as meninas e os meninos, eles ficam se sentindo culpados. E que bom que você está trazendo esse assunto aqui. Não é culpa sua. Eu sei que deve ser difícil, deve ser doído, mas precisa achar alguém para desabafar, né? Muito bom. E como é que é para mãe? Porque a gente também tem mães assistindo ao programa hoje. Eu acho que mais do que a gente fazer esse alerta é tentar mostrar para elas de que forma elas podem ajudar, de que forma a mãe de fato pode ser rede de apoio, Amélia.
Pois é, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao doutor, a vocês e dizer que a única forma que eu encontrei para auxiliar a minha filha foi acolhendo. Não é criticar, não é vai embora, não é xingar, não é eu não quero saber de você, você me enche o saco. Não existe isso, não pode existir isso. Porque se nós, como mães, falamos isso, você ajuda a empurrar para o poço. Então, não é assim. É sempre afirmando tudo que tem de positivo. Filha, isso não é verdade. Filha, você é capaz. Filha, olha a tua inteligência. Filha, olha quem você é. Não se compare. A comparação é uma coisa que traz um sofrimento absurdo, porque fica achando que tem que ser igual o que viu na internet, tem que ser igual a amiguinha que fala que tem umas coisas, eu não tenho. Então ela comentou do bullying. Foi tão absurdo que ela não pôde terminar o ano na escola. Nós tivemos que tirá-la da escola, porque era uma coisa absurda o que ela sofria de bullying naquela escola. Você ficou com ele cheio de lágrima, por quê? Porque numa das minhas tentativas, quem ficou comigo direto no hospital foi minha mãe. E eu amo meu pai, porém, nessa vez, ele estava muito estressado e ele fez um comentário que eu carrego comigo até hoje, que me machuca. Que era assim, se você quer morrer, vai pra longe, que a gente dá como desaparecida. E naquele momento, eu senti de novo aquele afastamento. E hoje a gente tá melhor, eu e ele, né? Só que isso ficou comigo e minha mãe realmente sempre fala meus pontos positivos, ela sempre tenta me levantar. Só que a minha cabeça, ela cria aquele bloqueio, é mãe. Óbvio que na visão da minha mãe eu vou ser boa. Eu não me sinto que eu sou boa o suficiente. E aqui pensando, se mandava a Amélia vir aqui, se eu abraço o seu mesmo vinha, mas eu não me aguentei. Sabe que hoje eu estava lendo um livro e estava falando assim sobre trauma, né? Que o trauma, ele continua sendo trauma se a gente sofre e a gente decide não aprender com ele. Mas quando a gente olha para aquilo que nos machucou e entende que aquela dor foi para trazer ensinamento, tá pago. Então, assim, isso que seu pai falou, de certa forma, pode te ensinar muita coisa. Para mim, que sou mãe, vó, já me diz assim, que é uma coisa que eu só fui aprender depois que eu fiquei mãe, vó e etc. E é dura pena. Que nem pai nem mãe sabe nada mais do que a gente, não. Somos todos iguais, a gente está aqui só aprendendo. E o seu pai, ele só está aprendendo, ele só está tentando fazer o melhor que ele pode. A sua mãe também. Parece que a gente que é mais velho sabe tudo, né? Pai e mãe parece que tem que ter a resposta para todas as nossas dores, né? Pô, o que ele falar para mim, se ele tá falando então, caramba, é porque é. Se ele falou isso, ele me machucou, ele sabe o que ele tá falando. Não, às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente é até mais infantil que vocês filhos, sabe? O que eu disse para ela com relação a isso é que ela não deve levar isso em consideração para o lado negativo, mas que ela deve de compreender isso como um desespero do pai dela, de estar vendo naquele momento, entendeu? De tanto que te ama e eu ter que estar aqui, tá vendo isso, eu não aguento isso. Então, muita dor, ele tem as próprias dores e às vezes não aguenta. Não aguenta, e a forma de falar é essa. O que então, você eu falei pra ela, pode aprender com essa dor, aliás, com todas as suas dores, é muito pessoal. Por isso que a psicoterapia é tão boa, né? Porque vai te ajudar nesse caminho. Mas aí, tenta lembrar disso, fala... eu estou pagando um preço, é um curso, a vida é um curso. Eu estou pagando um preço para aprender, para crescer. Hoje, né, antes eu acabei tendo raiva do meu pai por isso, né? Porque a gente já é meio afastado, eu e ele, então só fortalecia de que ele nunca me amou, né? Mas agora que eu já não tenho mais esse pensamento, que eu acredito pra mim, né? Que quando eu tinha tão forte aquela dor, eu fiquei cega para o sofrimento alheio. É muito ruim falar isso, mas eu estava muito bem no meu umbigo, né? E hoje eu vejo que isso causou muitos traumas na minha mãe, né? Hoje ela tem uma preocupação muito grande comigo, se eu vou sair, se eu estou bem, se eu sou aquilo.
Então eu vejo que naquele... Não volta, né? Não volta. Nem se não vai, se vai Ainda sair. bem que ela tá namorando exigente pra entender Se não volta. entender que ela dá conta só da vida dela, né? E ela só faz o que ela pode. E começa a focar também no seu Porque umbigo sair um pouquinho, pode, né? sair pode. Senão Agora, ela adoece não de voltar novo. é o problema, né? E aí, depois, né, de eu ter percebido isso, foi quando meu pai não precisava de perdão, porque ele não errou. Mas eu perdoei ele, né, porque eu me senti atacada. Mas a realidade é que aquilo ali foi um baque tão grande pra ele também, né, que ele não... Quando acontece, você não sabe o que falar. Sabe, uma vez eu ouvi de um pastor na igreja, e ele disse assim, e eu repito isso aqui várias vezes, já falei isso aqui na Vida Melhor. Naquela parábola que Jesus ensina a gente a perdoar 70 vezes 7, é porque ele conhece a gente como humano. E a gente vai remoer as nossas dores. 70 vezes 7, que é o número perfeito de Deus, que a gente pode multiplicar por quanto a gente quiser, que é o infinito. A dor vai perturbar a gente infinitas vezes. E quantas vezes ela te perturbar, você libera perdão por você. Perdoa o Pai. Perdoa o Pai. Perdoa o Pai. Perdoa o Pai. E perdoe sempre. Vai chegar uma hora que você vai falar, perdoei mesmo. Né? Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu vi que eu saí, vocês entraram no assunto. Quero saber. Conta tudo. O que vocês estavam falando, Augusto? Muita coisa. Perdeu. Ah, puxa vida. Não posso perder, não. A gente está falando que é muito difícil, né, Cláudia? Esses pensamentos automáticos que vêm. É super complexo o que causou, que levou a ali esse ato extremo. Como diz um psicanalista argentino, o suicídio é um ato de extrema coragem perante a vida, que tem que ter coragem, Sim. mas extrema covardia perante, desculpa, o contrário, coragem perante a morte, mas covardia perante a vida. A pessoa está num desespero e a raiz, a gente estava conversando com a Thalia, é essa menos-valia, ela não se sente amada, não se sente boa o suficiente. E olha, que menina... Ela é maravilhosa, não é? Impressionante, porque é que você não sabe como você é maravilhosa, né? Você não tem nenhuma noção, mas tá tudo certo. Um dia você vai ter. Né, Cláudia? Um dia você vai olhar para essa Thalia e falar assim, nossa, você é um espetáculo, porque você é um espetáculo, viu, menina? Eu já tinha te falado isso da outra vez. Mas eu fico imaginando que a dor era tão grande que parecia que a melhor solução era tirar a vida. A gente estava conversando, né, que os meus pensamentos negativos, eles falavam bem mais altos que tudo. E para eu conseguir me quebrar disso, né, eu tive que aceitar, né? Um dia eu já estava cansada, gente, tipo, desde os 12 anos até os 19 anos, sabe? Eu acabei fazendo um plano de vida, né? Perdi minha adolescência porque eu pensava que eu não passaria dos 18 anos, né? Sendo bem sincera. E quando eu falei, gente, cansei, sabe? Ficar me machucando, quem fica com cicatriz sou eu. E eu confesso que eu tenho vergonha das minhas cicatrizes, né? De automutilação, não gosto. Só que eu fazia. Eu não gostava e fazia. Então, um dia, numa crise, ao invés de eu ir atrás de me machucar, eu sentei na frente do espelho e o meu reflexo falou pra mim, mano, você é doente mesmo, você tem que procurar ajuda e você não tá fazendo isso. Você fuma pra caramba, você fica vidrado em rede social, no escuro, não sai pra socializar, fica se comparando direto, mas também não faz nada pra mudar isso. Como que você quer se sentir melhor? E eu fiquei assim, como que eu quero me sentir melhor? Ó, gostei. Decorou a fala dela? Mano, você é doente mesmo. Você não faz nada pra melhorar. Você não procura ajuda, você fica no quarto escuro, o celular o tempo inteiro. E eu também não comia, né? Eu ficava dias sem comer. Então começou a ter... Eu tomava banho. Ô, mãe, Não precisa entrar nesse detalhe, né, mãe? Não, vamos. Isso é verdade. botar ela de castigo. As pessoas se identificarem. Ah, querendo ou não, isso é verdade. A higiene começa a Ô, ficar mãe, até foi afetada, né? Então, tipo, o meu quarto, ele era isolado da casa. Pra importante é mim... que agora você tá cheirosíssima. Já até tinha te Agora eu tô falado, né? linda. Perfume maravilhoso que ela não vai contar pra ninguém. Nessa época, o meu quarto era isolado. Então, pra mim, era uma maravilha. Porque eu ficava depressiva, fechava a janela, trancava a porta e ninguém mexia. Só que, gente, dentro do quarto parecia uma caverna. Pra mim, era o ó. A depressão fazia assim, ó, sabe? Então, eu comecei... Toda vez que eu ficava deprimida, eu arrumava, abria a janela,
comia, tem que comer, gente, antes de qualquer coisa, né? Porque saco vazio não para em pé. E minha mãe fala que meu humor muda muito quando eu tô com fome. E eu acredito que não seja só a mim, mas todo mundo. Eu também. Todo mundo, quando não come, o humor vai... Então, eu comia, abria a janela e começava a organizar meu quarto. Porque o meu quarto é reflexo da minha mente, né? E, gente, fala aí, mãe, quantas vezes a minha mãe... Até hoje, meu quarto fica uma bagunça, eu tenho que ficar arrumando. Meu quarto fica uma bagunça, eu tenho que arrumar. E aí eu comecei a procurar psicólogo gratuito, atividade física. E fui fazendo coisas assim, tipo, me forçando aí, porque eu mesmo estando lá no lugar que eu procurei, eu não queria estar ali. Ainda vinham os pensamentos. E outra coisa que eu comentei aqui com o doutor, que foi quando eu decidi quebrar o padrão de pensamento. Porque eu ficava, eu realmente não valho nada, eu não consigo. Tá bom, não consigo, mas eu vou tentar até conseguir. E isso é um esforço mental muito grande, que deixa a gente cansado, exausta. Mas tem que fazer isso todo dia, porque você vai construindo a sua convicção, né, sobre você. Se você só pensa coisa negativa sobre você, você vai se sentir negativo. Mas se você começa a pensar positivo e ir atrás de fazer, porque não é só pensar, sabe? Tipo, eu não sou boa em tal matéria, eu sou um lixo. Tudo bem, mas eu vou me esforçar, vou estudar, vou continuar persistindo para eu ser boa. Eu acredito que é que nem uma planta, você quer que aquela árvore dê fruto. Você tem que plantar a semente, regar e cuidar. A mesma coisa com a nossa mente, com a gente, com tudo. É isso. Perfeito. Thalia, deixa eu te fazer uma pergunta, Amélia. Você faz terapia, hoje você já me contou um pouquinho que você tem um monte de atividade, mas você também usa algum medicamento para controle da sua ansiedade, da depressão ou não? Não, eu não faço acompanhamento. Tá, não faz porque não é para fazer? Não faz porque, primeiro, que não temos condição de fazer particular. Segundo, Não, mas no psiquiatra o SUS tem, né? Então, mas é que troca muito, é o que eu estava falando para o doutor, não tem continuidade. E ela também não dá continuidade na responsabilidade de tomar medicamento. Ela não toma os remédios como precisa porque ela sente os efeitos colaterais. E aí ela vai deixando de lado. O doutor ainda falou, né? A psicoterapia, a psiquiatria sem a psicoterapia, a gente sabe que não tem a mesmo efeito, né? Mas muitas vezes a paciente ou o paciente em questão precisa do acompanhamento de um psiquiatra. Claro, é extremamente necessário. A medicação tem momentos que sem ela não vai. Até por essa questão que a Thalia falou, da energia, que a pessoa... A depressão, por exemplo, é falta de energia, não é só tristeza. A pessoa não tem força. Então, o exemplo que a Thalia deu, o exemplo vivo, testemunho do como ela saiu e está saindo, né, Thalia? Porque é uma luta diária. Constante. A pessoa não tem força. Mas ela tem que, apesar, não obstante isso, Cláudia, ela tem que buscar lá no fundo aquela forcinha para arrumar o quarto, para abrir a janela, passo a passo, para comer alguma coisa. Mas é um risco não ter um acompanhamento psiquiátrico. Total. Claro. Porque é até bioquímico. Sim. Tanto é que no HC tem um tratamento que é eletroconvulsoterapia, não é o choque elétrico, aquele tradicional, é um tratamento bem moderno, que a pessoa está com ideação suicida, vem um impulso, ela não consegue se controlar, é muito forte, não é, Thalia? Então o remédio não dá tempo de fazer efeito. Então esse tratamento é um tratamento literalmente de choque para tirar a pessoa daquele estado químico, para ela não ter essa ideação suicida, para ter um pouco mais de ânimo, trabalhar junto o pensamento. Não adianta dar ânimo para a pessoa, se tirar ela desse estado de letargia e não mexer com o pensamento, outra coisa que a Thalia falou, ela vai ter força para tirar a vida. Porque tem muita gente que não tira a vida porque não tem nem força. Agora, é importante, a gente já conversou isso aqui no Vida Melhor muitas vezes com o psiquiatra, você tentar, eu sei que é difícil marcar, mas tentar chegar na medicação que não te cause tanto efeito colateral. Porque, assim, no começo, todas elas causam, elas são desagradáveis, mas é uma questão de adaptação. E depois você vai ficar melhor medicada, vai oscilar menos. E as pessoas têm muito preconceito com medicação psiquiátrica. Eu não preciso disso. Eu Cláudia, preciso disso. Eu também não. Mas eu preciso disso. É um ajuste, Cláudia. Eu tomo meu remedinho todos os dias. Eu preciso. Agora... Lá na minha casa, não vou falar nomes, mas eu não sei quem é que não precisa.
E na sua casa, talvez, você que está assistindo também precisa. A gente tem que quebrar esse preconceito. Sim. Eu não estou falando para você nem se automedicar, nem estou banalizando o uso do medicamento. É coisa séria, mas a gente precisa, muitas vezes, e tem que entender que, gente, a cabeça, a mente da gente, ela é parte da nossa saúde, como o nosso joelho, como o nosso coração. Sim. Né? O diabético, ele precisa fazer tratamento o tempo inteiro, controle pro resto da vida. Hipertenso. Aí, tomando bronca na televisão, que uma falta de consideração. Ainda fui chamada de fedida. Não é nada, você é Fedida não, cheirosa. de quem não tomava banho. Você é cheirosa. Mas olha, como mãe, eu acho super importante agora eu colocar uma coisa. O não medicamento, no caso dela, foi um cansaço muito grande que deu em mim. Porque foram inúmeras as tentativas, sabe? Ah, mas quantos anos você tem, Thalia? Hoje eu tenho 21. Agora Hoje ela tem 21. Sabe, com 21 anos eu decidi que eu era adulta. Eu resolvi casar. E aí eu tinha que cuidar da minha vida sozinha. Então, você não precisa nem sair da sua casa, nem casar, mas... Cuida da vida, exato. Tá? Porque... É você com você mesma para ficar bem. Porque eu, Não como tem mãe, jeito. inúmeras Até vezes porque- vai atrás, quer dar, quer Não fazer. dura pra sempre não, tá? Então, assim, É isso. tem que se preparar. Se Outra cuida. coisa é o abuso de substância química perante a doença mental. Eu fiz uso, né? Na verdade, cheguei a ter vício e isso me fez decair, né? A gente pensa assim, eu me negava muito, eu não sou viciada, eu não sou depressiva, é um mundo que é injusto, tá tudo errado, não sou eu. Mas conforme você vai tirando aquilo, você vai vendo que você fica melhor sem. No começo é difícil, né? Tem a abstinência, tem o ciclo social. Levando agora o assunto do amor exigente, né? Tem a dependência, tudo e tal, e fica difícil sair. Junta tudo, né? Normalmente eu vejo as pessoas beberem porque estão felizes em festa, só que depois vem que a bebida é uma droga depressora, né? Então depois, quando sai o oba-oba, você fica deprimido. E se você é uma pessoa que já tem tendências à depressão, nossa, é um tiro no próprio pé, né? Então, um conselho para todo mundo é não usa, gente, não faz bem não, tá Tá bom? vendo? Maravilhosa. Gente, eu nem sei por que tem que parar esse programa. Porque por mim ficaria a tarde inteira conversando com vocês, mas infelizmente o tempo voa, né? Mas muito obrigada. Doutor Augusto Goldoni, psicanalista, psicólogo, está no DRA Augusto Goldoni. Segue lá, porque tem mais informações, acompanha o trabalho dele. A gente vai deixar à disposição, combinei com as meninas, um material que eu fiz, uma cartilha sobre esses assuntos que a gente está conversando aqui, promoção do suicídio. Maravilha. Promoção do combate ao suicídio. Informações Importantíssimo. super úteis. Muito obrigada. Thalia Caterine, está no Thalia Caterine, underline. São dois underlines. Dois underline, um colado no outro. Underline, underline. Ai, que nome lindo. Thalia Caterine, é nome de cantora, ainda bem, de atriz. Ela está fazendo teatro, cantando. É sucesso, na certa. Amélia Freitas, maravilhosa. Ela está no ateliê.amélia Freitas, por sinal, ela é cabeleireira. Olha lá. Eu Gente, quero muito agradecer, muito obrigada. Cláudia, e eu quero dizer o recado que eu tenho para dar em nome dela, em meu nome, o pessoal do Amor Exigente. As pessoas que não conhecem, para conhecerem. Porque lá vai encontrar um grupo de apoio para sobriedade, porque estar limpo não é estar sóbrio, né? Isso foi outro aprendizado. E também a codependência. Nós, como pais, quanta responsabilidade temos. Então, agradecer muito por tudo isso, pelos momentos, pela vida da Thalia, né? eu é que agradeço, maravilhosa Pela demais. vinda do doutor. Muito obrigada por esse momento. Muito viu? obrigada, obrigada pelo seu coração aberto Gratidão. aqui, essa coragem, muito obrigada. E ontem, sabe que a gente falou aqui no Vida Melhor, foi dia de amor exigente, né, sobre codependência, e você trabalhar a sua codependência significa você respeitar o seu filho, entendendo que ele é capaz de fazer boas escolhas. Confie mais, delegue, entregue, viva a sua vida.